Olá! Sejam bem-vindos à Jornada do Pesquisador. Sabe, a pesquisa científica é muito, mas muito mais do que só coletar dados. É, na verdade, um processo que transforma a nossa curiosidade em descoberta e um mar de informações em conhecimento de verdade, bem estruturado. É um elo fundamental na corrente do pensamento. Vamos entender juntos como dominar esse processo? Mas vamos ser realistas. Essa jornada muitas vezes começa com uma montanha de leituras. Quem nunca se sentiu assim, né? Com um monte de material na frente sem nem saber por onde começar. É um desafio e tanto. Mas olha, existe um método para a gente superar isso. O grande segredo não é ler absolutamente tudo, mas sim como a gente navega nesse oceano de informações. O objetivo é transformar o caos em um mapa claro, que a gente consiga seguir. E para isso, vamos explorar algumas ferramentas que são clássicas, essenciais e que todo pesquisador deveria conhecer. Vamos começar então pelo alicerce de toda a boa pesquisa, o fichamento. Pensa nele como a fundação de um prédio, sabe? É o primeiríssimo passo para a gente organizar o caos e começar a dar uma forma clara para as ideias que vão surgindo. Mas afinal, o que é um fichamento? Bom, é um método sistemático. Não é sobre fazer anotações soltas de qualquer jeito. É sobre registrar informações de uma forma padronizada, organizada, seja no papel ou, o que é bem mais comum hoje, em arquivos digitais. E a estrutura de uma boa ficha é super simples, mas muito poderosa. Tudo começa com o cabeçalho, que conecta aquela informação a um tópico específico da nossa pesquisa. Depois vem a referência, para a gente nunca jamais perder a fonte. E por fim, o corpo, que é onde o conteúdo principal é registrado. Olha só como isso funciona na prática. Um plano de trabalho bem estruturado, com tópicos, com números, se traduz direitinho nos cabeçalhos das fichas. Cada ficha vai se encaixando como uma peça de um quebra-cabeça gigante, sabe? E no final, a gente tem uma visão super organizada de toda a pesquisa. Certo, mas por que ter todo esse trabalho? Os benefícios são muito claros. O fichamento ajuda a gente a identificar rapidinho as fontes que foram consultadas, a registrar o conteúdo que realmente importa, a adicionar os nossos próprios comentários e, o que é fundamental, a criar uma ordem lógica que torna a escrita final muito mais fácil. Ok, a gente já capturou a informação. Qual o próximo passo? Sintetizar. É aqui que entra o resumo, a arte de pegar a essência de um texto complexo e transformar em algo claro, conciso e, acima de tudo, útil. Resumir não é só sair cortando palavras, não. É um processo bem seletivo, focado em destacar as ideias centrais do autor. A chave aqui é a concisão, mas sem nunca perder a fidelidade à mensagem original, claro. E essa citação aqui, olha, captura perfeitamente o propósito prático do resumo. Um bom resumo funciona como um filtro poderoso que economiza o nosso tempo. Ele permite que a gente decida rapidinho se vale a pena mergulhar no texto completo, otimizando o foco da pesquisa. Agora, vamos para um nível mais profundo. Não basta só entender e resumir. A pesquisa de verdade exige um diálogo crítico com as fontes. E é exatamente aqui que entra a resenha. A diferença fundamental entre um resumo e uma resenha está na pergunta que cada um responde. O resumo basicamente pergunta: o que o autor disse? Já a resenha, ela vai além. Ela pergunta: o que o autor disse tem valor? Qual é a real contribuição disso? A resenha crítica, portanto, é uma fusão. Ela apresenta o conteúdo da obra, sim, mas adiciona uma camada essencial de análise e de julgamento de valor. É o momento em que quem pesquisa deixa de ser um leitor passivo e se torna um avaliador crítico do conhecimento. E para fazer uma boa resenha, a gente precisa de algumas competências essenciais: conhecimento profundo da obra, domínio do tema, capacidade de ter um julgamento independente e, muito importante, fidelidade ao pensamento do autor, mesmo quando a gente está criticando. E tudo isso nos traz para o mundo de hoje. Como é que essas técnicas tão clássicas se aplicam na era digital? A resposta é que elas não só se aplicam, como são enormemente potencializadas pela tecnologia. Os princípios do fichamento, do resumo e da resenha continuam exatamente os mesmos. O que mudou, e mudou radicalmente, foram as ferramentas. A gente trocou aqueles arquivos de madeira por softwares inteligentes e bibliotecas digitais que cabem na palma da mão. E hoje nós temos aliados incríveis. Plataformas como a Cielo, o Ibict e a Web of Science colocam um universo de conhecimento a poucos cliques de distância. A pesquisa nunca foi tão eficiente e tão abrangente. A jornada da pesquisa continua tão fascinante quanto sempre foi.
As ferramentas evoluíram, é verdade, mas o espírito de descoberta, esse é o mesmo. A pergunta que fica agora é, com o domínio dessas técnicas, tanto as clássicas quanto as digitais, qual será a nossa próxima grande descoberta?